enviou o seu Filho ao mundo. Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho para que todo o que nele crê, queridos, Deus facilitou tanto, e Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus ama todas as pessoas da face da terra, mas não é porque Deus ama a pessoa que ela está livre da condenação. Deus ama o mundo de tal maneira, mas Ele deu uma porta para ir para o céu, e a porta, a chave para abrir essa porta é crer na obra perfeita da cruz. Quando você crê, você recebe o amor do Pai, você recebe o sacrifício pelo amor que Jesus teve pelas vidas. Ele se entregou voluntariamente, e aí vem o presente que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós, e pelo amor do Pai, pelo amor do Filho, Ele nos torna filhos. E porque nós somos filhos, nós nos tornamos herdeiros da promessa, herdeiro da promessa do passado, que o Filho viria para resgatar. Mas agora não existe mais promessa para mim e para você. Existe a realidade do Evangelho, a realidade do testamento. O testamento precisa ser aberto, e ele é aberto através de crer na obra da cruz, se apossar de todo o Evangelho, que é direito nosso como herança, e começar a declarar o que é nosso por direito, e nos apossarmos. Como eu falei na terça-feira, queridos, nós precisamos nos focar, em nome de Jesus, nós precisamos focar naquilo que a gente quer. E eu falava na terça-feira a respeito de um gato. Quando um gato ele vai caçar, ele fixa o olhar na presa. Nada do que a presa faça com que ele se mova. Até que a presa está vendo que ele está ali como uma estátua, ele não se move. Quando a presa se move, ele vai em direção. No momento que a presa olha de novo, ele fica estátua, porque ele não olha para o lado, ele está fixo, o olhar está fixo no que ele quer. Por exemplo, a pessoa ela deseja comprar um carro. Se tu é filho, tu tem direitos, e Deus quer que você tenha um carro, mas você tem que focar. Você tem que focar na marca, no ano, colocar na presença de Deus e focar, e começar a pedir ao Pai. Como um filho, como nós temos filhos, os nossos filhos chegam em nós, eles não querem saber da condição financeira, eles acreditam que o Pai vai prover algo para ele. E assim nós precisamos chegar em Deus, que tem todo o poder de prover tudo para os seus filhos. Mas nós temos que focar e começar a declarar: Senhor, eu quero isso, Senhor, é meu. E começar a focar, a visualizar com a mente da fé e declarar. Queridos, com a boca se confessa e com o coração se crê. Se você tivesse desejo no teu coração, a palavra de Deus ela não muda, e a Bíblia diz que se com o coração crê e com a boca se confessa para a salvação. Então, isso você pode usar como filho. Se você deseja algo que está dentro do teu coração, você começa a materializar, declarando com a sua boca, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A tua palavra diz, Senhor, em João capítulo 3, no versículo 16, a tua palavra diz, Senhor, que o Pai amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, sabe quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu pai, a sua mãe, você ama alguém, e você não tem uma palavra
exemplificar o amor que você sente. Aqui, Deus colocou, a palavra foi colocada de tal maneira, porque não tem uma palavra no mundo que se encaixa. Não existe palavra no mundo que se encaixa aqui para expressar o amor do Pai por mim e por você. Aí eles colocaram, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Queridos, é importante você entender, porque Ele deu. Se você não tem algo, ou você compra, ou você adquire, ou alguém dá para você ser possuidor. Mas para você ter Jesus, você não precisa pagar. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele quer dar Jesus para você. Ele quer dar Jesus para você. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Receber. Você tem que receber a Jesus e dizer: eu estava separado de Deus pelo pecado de Adão, pela vida natural que eu tinha, nascido de homem e mulher, vida natural de sangue. O pecado de Adão tinha legalidade, mas a Bíblia diz que o Cordeiro, Ele veio e tirou o pecado do mundo. E porque Ele tirou o pecado do mundo, por quê? Porque Jesus foi oferecido como uma oferta. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: Deus fez Jesus, daquele que não tinha pecado, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que quando você recebe, você está nele, você passa a estar em Cristo. A Bíblia diz que nós nos tornamos justiça de Deus perante o inferno. Ele não tem mais nenhuma promissória contra a sua vida, porque a obra da cruz foi a oferta, e a oferta ela foi pelo preço que a promissória que o diabo tinha por nós. Só que agora o diabo não tem mais, porque Jesus pagou a minha e a sua dívida. Mas para que essa dívida seja paga, você tem que receber esse pagamento e dizer: eu entendo que não tinha salvação para a minha vida, então o preço foi pago, eu recebo esse presente do Pai. Aí você entende João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, presta atenção no versículo 17. Eu peguei o costume agora de dizer: preste atenção. Eu estava ouvindo as pregações hoje à tarde e eu me vi, e eu quero tirar isso agora. Preste atenção. Eu quero tirar isso de mim. São coisas que é bom a gente estar ouvindo, né? Então, fique atento. Versículo 17 de João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou Jesus, seu Filho, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, este versículo aqui, ele é um versículo que você tem que entender. Ele não foi colocado como 16 e 16 como 17, veio um depois do outro. Por quê? Porque o verso 16 diz que Deus enviou o seu Filho e Ele deu. Quando tu recebe, aqui está dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por meio. Por meio. O que significa por meio? Amém? O que significa por meio? É que você precisa estar dentro, você precisa passar por ele. Não é do lado, não é por cima, é nele. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. O Evangelho de Romanos, capítulo 8. O Evangelho de Romanos, capítulo 8. Amém? Perdão. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: porém, Deus comprova. O que a palavra comprova significa?
que a pessoa tem provas do seu amor. E Deus comprova o seu amor por mim e por você, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Deus, Ele não se importa das tuas escolhas, Ele não se importa do que deu errado na sua vida, Ele não se importa do que deu errado nas nossas vidas. Mas mesmo quando você está passando pelo pior momento da sua vida, é naquele momento que Ele diz que Ele prova o amor por você. E não há nada do que você faça nesse mundo que o sangue de Jesus não seja capaz de purificar. O problema é que aqui está dizendo, no versículo que eu li antes, de João, capítulo 3, versículo 17, que Deus enviou Jesus não para condenar. Mas, querido, é exatamente isso que acontece desde o dia que entrou o pecado no mundo. O diabo, ele preparou uma cilada de mentira para Eva e disse que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, mas eles já eram. Porque Deus, quando os fez, já fez a imagem e semelhança de Deus. E Ele apresentou uma dúvida para tirar, para começar a conversa com ela. E a cobra diz assim: então Deus diz que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Aí a Eva disse assim: não é bem assim. Nós podemos comer de todos os frutos do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto não é para comer. Querido, é exatamente isso que o diabo faz hoje. Ele coloca coisas na nossa frente que são apreciáveis, coisa que mexe na nossa alma, coisa que mexe no nosso íntimo, no nosso querer. E o diabo vem dizer para a gente: não, pode ir, não tem problema, continua, pode fazer, vai ficar tudo bem. Queridos, se não estiver de acordo com a palavra, não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Eva come do fruto. Ela come do fruto. Ali começou, queridos, quando ela deu ouvido a Satanás, começou a acusação. Porque na hora Deus chega para conversar com eles e Adão diz: nós comemos do fruto. Mas por que eu comi? Porque a mulher me deu. Aí a mulher diz assim: não, mas eu comi porque a cobra me deu. E começou a acusação, começou a discórdia, começou as brigas. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, por favor, vá comigo. Romanos capítulo 10. A palavra de Deus diz no versículo 9, diz assim: se com a tua boca, nota, querido, que eu não posso fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você. Se você receber, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus está dando Jesus. Você quer Ele? Você quer Jesus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A pergunta é: você quer? Se você quer, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10: porque com o coração se crê para justiça. Queridos, presta atenção. Com o coração, você precisa entender que você declara a palavra. Você começa a declarar a palavra. Quando você declara a palavra de Deus, você começa, não é simplesmente uma vez. Às vezes se ensina erradamente. Se eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, eu estou salvo. Não, queridos, é completar, é falar a obra da cruz. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no Evangelho de Efésios, quando Paulo escreve a carta, ele fala no capítulo 10 da armadura. Quando eu e você colocamos a armadura,
Nós calçamos o capacete da salvação. Quer dizer que o quê? Se você colocou o capacete da salvação, colocou a couraça da justiça, você embraçou o escudo da fé, você calçou os pés com a preparação do Evangelho. Queridos, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Calçar os pés no Evangelho significa que você está na tua caminhada declarando o Evangelho sobre a tua vida, declarando que Jesus levou os pecados, que você crê e por isso você tem Jesus e você tem a vida eterna. Você declara porque o Evangelho diz que Jesus já levou na cruz todos os teus pecados. A Bíblia diz que Deus prova que Ele ama você. Então você começa a declarar o Evangelho com a sua boca. Por quê? Porque precisa haver uma mudança de mente. Precisa haver uma mudança de mente radical, de maneira de viver. Amém? Para explicar isso, você precisa abrir em Colossenses, que eu tenho falado muito sobre esse mesmo assunto, e eu não canso de falar deste mesmo assunto. Por quê? Porque eu preciso que a igreja, o ministério, ele se baseie na verdade do Evangelho e seja livre para servir ao Senhor e não mais viver debaixo do jugo da acusação do inferno. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não vamos mais viver debaixo do jugo. Por quê? Porque quando eu conheço Jesus, quando eu conheço a obra da cruz, eu verdadeiramente me aposto da verdade da palavra, da obra da cruz, que não tem nada a ver comigo, ser humano, mas tem tudo a ver com Jesus, porque a obra dele foi perfeita e consumada. E quando eu recebo isso, eu entendo em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Queridos, quando eu e você estávamos no mundo, vivendo de acordo com o mundo, nós estávamos no pecado de Adão, na vida natural. Só que Ele nos resgatou do mundo. Olha o que diz o verso 13: Ele nos resgatou da maldição do mundo, da maldição do pecado, da condenação, da enfermidade. Ele nos resgatou e Ele nos colocou num outro reino, no reino do Filho, no reino de Jesus. E no reino de Jesus, a Bíblia diz no verso 14 que por estar em Cristo, em quem temos, em Cristo, em Cristo nós temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. O perdão de todos os nossos pecados. Por quê, queridos? Porque o sangue de Jesus, que foi a oferta, Ele pagou totalmente o preço da promissória minha que estava na mão de Satanás. O diabo não tem mais nada a ver comigo. Eu não faço parte dele, não faço parte do reino dele, porque hoje eu faço parte do reino do Filho amado. Amém? Por quê? Abre lá em Romanos capítulo 5, versículo 16, por favor. Romanos 5,16 diz assim: Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Aqui, queridos, está falando do pecado de Adão. Então, quando eu e você ainda estamos vivendo uma vida aqui na terra, uma vida natural, nós somos descendências de Adão. Amém? Você está entendendo? Nós somos descendência de Adão. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom, se você quiser riscar na sua Bíblia dom e colocar no lado ali, e fazer um risquinho embaixo e colocar no lado, dom é presente.
mas o dom gratuito. Presta atenção nas palavras. Presta atenção nas palavras, querido. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Sabe o que está dizendo? Que desde o dia que Adão e Eva pecaram no paraíso, até o dia que Jesus veio, muitas pessoas pecaram. Mas quando nós estamos em Cristo, mesmo antes dos pecados, quando nós estamos em Cristo, o sangue de Jesus nos faz a justiça de Deus. Por causa do sangue derramado, a oferta do Filho, nós somos justos. Você crê nisso? Amém? Versículo 17, olha o que diz: pois se pela transgressão de um só homem, Adão, homem natural, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Graça é favor imerecido, e o dom presente de ser justo reinarão em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Você entende a obra da cruz, meu querido? Você entende o que isso está dizendo? Você entende o que isso está dizendo para mim e para você? Precisamos declarar, precisamos receber o Espírito Santo, que é a promessa, como eu falei no início, que quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos o amor de Jesus, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Só que Jesus, quando Ele veio, Ele disse: a minha vida ninguém pode tirar, porque eu entrego a minha vida voluntariamente. Por que Ele entregou a vida dele voluntariamente? Pelo amor. Pelo amor de que Ele tinha por você, pelo amor que Ele tem por você, e pelo amor que Ele sempre vai ter. Nada do que você possa fazer vai fazer com que Jesus te ame menos ou te ame mais. Só que o amor de Deus pela sua vida não determina a tua salvação, porque a porta para ser salvo é crer, receber a obra perfeita da cruz. Aleluia, glória a Deus. Abre em Efésios capítulo 1, por favor. Perdão, versículo 2. Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de você, é um presente de Deus. Versículo 9: não vem por intermédio de nada do que você possa fazer, não vem por meio de obras, a fim de que ninguém vos orgulhe. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, uma obra é realizada em nós. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Agora que nós temos Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos praticar as obras que está escrito aonde? No Testamento. Nós abrimos, nos apossamos e praticamos. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: e em seu amor, queridos, presta atenção no conteúdo da palavra. Entra no versículo agora, entra junto no versículo e entenda, risca na tua Bíblia ele ao redor, esse versículo aqui, toma posse dele. E em seu amor, note, não é no meu amor, não é nas minhas atitudes, não é em nada, é no amor de Deus. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da vontade de Deus.
segundo a bondade de Deus e não a nossa. Nós somos filhos porque nós queremos, porque nós cremos. Aleluia! Agora vai para trás um pouquinho, pega Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz na sua Bíblia, por favor. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo, por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo, eu morri para o mundo. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou mais eu quem vive. A vida que agora tem em mim, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, no reino que nem eu disse antes, que Ele nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho, essa nova vida que agora vivo neste corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então, se por você obedecer, se por você fazer, teria salvação, Cristo teria morrido em vão. Mas foi por causa do sangue, foi por causa da obra da cruz. Quando você entende e crê, você se torna justo e não tem mais acusação para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora, porque você está em Cristo, já nenhuma condenação há, porque você está em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Fica de pé, meu querido, por favor, esta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar o poder de Deus nessa palavra essa noite, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, a ser, Pai, apenas tímidos ouvintes. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos ser pessoas que se apossem daquilo que Jesus fez lá na cruz. Que não seja em vão aquele sacrifício, mas que nós venhamos nos apossar dele. E nós possamos colocar toda a nossa confiança no Evangelho. Declarar ser profeta das nossas próprias vidas. Ser profeta das nossas próprias casas. Ser profeta dos nossos bairros, da nossa cidade. E declarar o poder daquele sacrifício que foi estabelecido na cruz. Que ele foi suficiente para pagar o pecado do mundo. E agora, como herdeiros, como filhos de Deus, como eu li em Romanos capítulo 5, versículo 17, porque recebemos deste favor imerecido, que foi a obra da cruz. Nós não merecíamos que Jesus tivesse morrido na cruz, nós merecíamos a morte, mas quando eu recebo da transbordante provisão da graça, do favor, Jesus morreu no meu lugar, eu recebo esse favor, e eu recebo o dom pela graça, eu reino em vida. Eu reino em vida. E queridos, a salvação não é salvação apenas de você um dia receber Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, isso é um erro da igreja. Jesus, Ele quer salvar você todos os dias. Jesus quer salvar você a todo momento. Ele vai querer estar contigo nessa caminhada. E tem salvação a todos os dias, a todo momento. Quando você se desviar do caminho, se desviar da palavra, chame por Jesus, e Ele vem para quê? Ele vem para te salvar, Ele vem para te alicerçar, Ele vem para te colocar no caminho, Ele vem para estabelecer os alicerces da tua vida, para que você tenha uma vida vitoriosa, uma vida abundante e transbordante na presença do Pai. Por isso, Senhor, eu quero declarar um ano de frutificação, um ano, querido, o ano da bênção do
Senhor, é o ano da ceifa. E quando é tempo de colheita, é tempo de fartura. Quando é tempo de colheita, não há falta, querido. É um tempo de abundância. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele está próximo de você. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se você crer, ele já mora dentro de você. E você ativa ele, orando em línguas, declarando: Shurien decantonas, terem decantonas. Oh querido, você começa a orar, você começa a ter intimidade. Como que você vai dizer que você ama alguém que te ama de tal maneira que tem ao ponto de morrer por você, e você não vai querer ter intimidade com ele? Você vai ter intimidade com ele de acordo do reino dele, e a língua do reino dele é a língua dos anjos. E você vai começar a tirar um tempo para estar orando, para estar com ele. E a palavra, você vai para o livro de Efésios, você vai ler um versículo e vai se apossar daquela verdade, vai começar a declarar aquela verdade na sua vida. Quem sabe você vai precisar escrevê-lo, vai precisar colar em vários lugares da sua casa, para quando você estiver passando, declarar: aquela bênção do testamento, ela é minha, eu me aposso dela. E você começa a viver aquilo, e você vai ver, querido, o resultado. Aí depois você começa a ler a palavra, e a palavra começa a saltar ao teu coração, por causa da intimidade. Jesus começa a falar com você e trazer revelação para a sua vida. Não há felicidade, não há um coração completo sem a presença de Jesus nas nossas vidas. É ano da bênção, é ano da porção dobrada, é um ano onde você, querido, vai agir de acordo com os frutos, de acordo com o Evangelho, e vai vir uma colheita a 100 por 1, para mim e para a sua vida, porque nós somos descendências de Abraão, estamos debaixo da mesma unção de Isaac, e Isaac plantou, e ele colheu a 100 por 1, e esse ano, tudo que você investir, de acordo com o reino de Deus, de acordo com o reino de Deus, vai vir uma provisão, uma colheita a 100 por 1 sobre a sua vida, sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus. Aleluia.